Rodrigo Totti, faixa preta 4 graus Jiu-Jitsu. Sou coordenador de arbitragem da IBJJF. Gostaria de iniciar agradecendo ao também coordenador de arbitragem, Rodrigo Lima, pelas excelentes explicações dadas nos tutoriais anteriores. Eu inicio falando de raspagem. Antes de começarmos a explicar o que é uma raspagem, é muito importante entendermos o conceito da posição de guarda. A guarda define-se pelo uso de uma ou das duas pernas para impedir que o adversário atinja o controle transversal ou longitudinal do atleta que está por baixo. Nessa sequência de vídeos, mostraremos alguns tipos de guarda para ajudar a entender o conceito. Será considerado raspagem quando o atleta por baixo usa qualquer tipo de guarda para inverter a posição, forçando o adversário que estava por cima a ficar por baixo por 3 segundos ou mais. Essa movimentação vale 2 pontos. Essa sequência mostra alguns exemplos onde os pontos de raspagem são conquistados. Mesmo que durante o movimento de raspagem o atleta fique de pé por menos de 3 segundos e consiga derrubar o adversário, isso será considerado uma raspagem e o atleta receberá 2 pontos após 3 segundos de estabilização. O triângulo invertido quando iniciado da guarda ainda será considerado uma posição de guarda. Se o atleta conseguir inverter a posição, isso vai ser considerado uma raspagem e o atleta receberá 2 pontos. Nesse caso aqui, o triângulo invertido foi iniciado de dentro da guarda pelo atleta de branco. Ele conseguiu a raspagem, estabilizou a posição por 3 segundos, ganhou 2 pontos. Presta atenção que agora o atleta de azul não está fazendo guarda. Ele, a partir dessa posição, vai iniciar um triângulo invertido, na sequência vai capotar seu adversário. Essa situação não valerá pontos, porque ele não estava fazendo guarda. Ele não inicia o movimento da guarda. Por outro lado, se o triângulo invertido não for iniciado da guarda, nenhuma pontuação referente à raspagem será assinalada. Essa é uma outra maneira de conquistar pontos de raspagem. Quando partindo da guarda, o atleta controlar as costas do oponente que se encontra na posição de 4 apoios, sem a necessidade de colocar os ganchos, mas mantendo o adversário com pelo menos um dos joelhos no solo por 3 segundos. Agora vamos mostrar como as vantagens são pontuadas. O árbitro só poderá assinalar a vantagem para o atleta quando esse não tiver mais a possibilidade de chegar à posição de pontuação. Quando o atleta raspa seu oponente, mas não consegue se manter por cima por 3 segundos porque o adversário força a voltar a ficar por baixo. Quando o atleta raspa seu adversário, mas durante uma movimentação de defesa, a luta acaba saindo da área de segurança antes dos 3 segundos de estabilização. Nesse caso, o atleta de branco conseguiu raspar o seu adversário, o atleta de azul, mas ele não consegue estabilizar a posição por 3 segundos dentro da área de luta. O atleta de azul se defendendo na posição, naturalmente eles acabam saindo da área de segurança. A partir do momento que eles passam da área de segurança, o árbitro interrompe o combate imediatamente. Esse combate vai retornar com os dois atletas em pé no meio e uma vantagem será concedida ao atleta de branco pela raspagem. Quando o atleta tenta controlar as costas do adversário, se defende ficando de pé. Situações onde nenhuma pontuação será marcada. O atleta que inicia um movimento de raspagem, mas deliberadamente desiste de permanecer por cima para preservar sua posição de defesa, não receberá a vantagem referente à raspagem. Um dos princípios da regra é a progressão. Nesse exemplo aqui, o atleta de branco conseguiu raspar o seu adversário, mas ele deliberadamente, para preservar sua posição de defesa de guarda, se joga no chão e volta a fazer guarda. Como o princípio da regra é progressão, o atleta aqui não vai ganhar nem vantagem, porque ele não progrediu na luta. Qual seria a lógica do combate? Se eu raspo meu adversário, eu vou começar a trabalhar uma passagem de guarda sempre em busca da finalização. O objetivo do jiu-jitsu tem que ser esse, a busca pela finalização. Nesse caso, o atleta aqui não vai ganhar nada, nem vantagem. Não há vantagem de raspagens que comecem e terminem em situação de guarda 50-50. Pessoal, atenção, não existem vantagens de raspagem que iniciem da guarda 50-50. Se eu estou fazendo guarda 50-50, raspo meu adversário, mas eu estabilizo a posição por 3 segundos, eu ganho os 2 pontos. Se o meu adversário, ainda estivermos na 50-50, meu adversário me raspa, estabiliza a posição por 3 segundos, ele também ganha 2 pontos. E assim sucessivamente. Não se confundam.
Não temos vantagens de raspagem nas posições que iniciam e terminam na guarda 50-50. Quando o atleta desequilibra o adversário em uma tentativa de raspagem, mas não chega a ficar por cima. Outra situação que não temos nem vantagem, não temos nenhuma pontuação. O atleta de azul desequilibra o atleta de branco chega a bater de costas no chão, né, ele cair, mas em nenhum momento o atleta de azul consegue ficar por cima. Não tivemos mudança de nível em nenhum momento. O atleta de azul desequilibrou o atleta de branco e permaneceu deitado. O atleta de branco voltou. Nem vantagem, nem pontos nessa situação. Quando o atleta raspa seu adversário que cai além da área de segurança. Preste atenção, muito comum, né? Quem está do lado de fora, treinadores, torcedores gritarem: cadê o ponto, professor? Cadê a vantagem? Começou dentro da área de luta. Nada disso, pessoal. Nada vai ser marcado nessa situação. Realmente começou dentro da área de luta. Mas o atleta de azul só derrubou o seu adversário lá fora. Nada que acontece do lado de fora, após a área de segurança, é computado, é marcado. Então, nessa situação, mesmo começando a raspagem dentro da área de luta, nenhuma pontuação vai ser marcada, nenhuma vantagem será concedida. Em uma movimentação de raspagem, quando os dois atletas ficam de pé por menos de 3 segundos e o atleta que está se defendendo projeta seu adversário de volta ao solo. O atleta de azul, fazendo guarda, tentando raspar o seu adversário, fica em pé com ele no movimento contínuo de raspagem. Mas o movimento foi muito rápido, eles não ficaram mais que 3 segundos em pé. O atleta de branco derrubou o atleta de azul, colocando ele de volta à posição inicial de guarda. Nada vai ser marcado, nem para o atleta de azul, nem para o atleta de branco. O atleta de branco apenas se defendeu da raspagem. Situações onde o oponente receberá pontos de queda em situações iniciadas na guarda. Na disputa de qualquer posição vinda da guarda, onde os atletas permaneçam de pé por 3 segundos, o combate passa a ser considerado como luta em pé. Para iniciar a contagem desses 3 segundos, será necessário que um dos atletas esteja com os 2 pés no chão e seu adversário com pelo menos um dos pés no chão e sem o joelho oposto no solo. Os 2 exemplos são situações onde o adversário recebe pontos de queda. Nessas situações, um dos atletas fazendo guarda fica por cima, né, tentando na briga para raspar, ele fica em pé com seu adversário, os 2 atletas agora em pé. Na continuidade da posição da tentativa de raspagem, eles ficam por mais que 3 segundos em pé. A partir desse momento, passa a valer a luta em pé. Quem derrubar faz 2 pontos de queda, como mostrado nos vídeos aqui. O próximo cenário é o único caso onde o atleta recebe 2 pontos e o adversário recebe uma punição. Quando o atleta foge deliberadamente da área de luta para evitar que uma raspagem ou queda do adversário seja consolidada. Muito claro que nessa movimentação, o atleta de branco fazendo guarda tenta raspar o atleta de azul e ele foge da área de luta. Em nenhum momento ele tenta se defender, ele tenta lutar com o seu adversário. Ele viu o caminho da saída e correu lá para fora. O árbitro vai interromper o combate, vai colocar esses atletas no meio. Se o árbitro interpretar que eles estão em posição estável, vai reiniciar o combate na mesma posição. E será dada punição para o atleta de azul, 2 pontos para o atleta de branco. Sempre que for fuga de queda, fuga de raspagem e fuga de posição de inferioridade, o atleta será punido e seu adversário vai receber 2 pontos. Vamos falar agora de pontos cumulativos. Bem-vindo aos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo vamos falar sobre os pontos cumulativos. Os atletas receberão pontos cumulativos quando progredirem em diferentes posições de pontuação, desde que estabilizem a posição final por 3 segundos. Após a estabilização da última posição, mesmo que o adversário consiga sair antes do árbitro sinalizar os pontos cumulativos, o atleta receberá os pontos pelas posições. O que são pontos cumulativos? É uma situação que basta o atleta estabilizar a última posição por 3 segundos para ganhar pontos em mais que uma posição, como no exemplo do vídeo aqui. O atleta raspou e montou 1, 2, 3 segundos de estabilização, ele já tem garantido os 2 pontos da raspagem e 4 pontos da montada. Nesse vídeo, como o atleta manteve a continuidade do movimento, receberá 2 pontos pela raspagem e 4 pontos pelo controle das costas.
estabilizar a raspagem, mas estabilizar com sucesso o controle das costas, ele obterá uma vantagem pela raspagem mais 4 pontos pelo controle das costas. Nesse caso aqui, o atleta de azul fazendo guarda, fez um arm drag, chegou a ficar por cima, raspando o atleta de branco, mas ele não conseguiu estabilizar essa posição por cima por 3 segundos. Ele se deitou antes do tempo de estabilização de 3 segundos. O árbitro deu uma vantagem da raspagem e após ele estabilizar com os 2 ganchos a pegada pelas costas, ele recebeu 4 pontos da pegada pelas costas. Os atletas receberão vantagens cumulativas quando progredirem em várias posições de pontuação, mas não conseguirem estabilizá-las. Nesse caso, o atleta de branco passa a guarda e monta, mas ele não consegue estabilizar por 3 segundos. Então ele vai ganhar 2 vantagens, uma vantagem da passagem de guarda e uma vantagem da montada. O atleta que realizar posições cumulativas de pontuação enquanto atacado por finalizações encaixadas receberá os pontos somente depois de se livrar do ataque e estabilizar a posição por 3 segundos. Atleta de azul fazendo guarda, mas estava sofrendo um ataque de finalização do atleta de branco. Ele consegue raspar e montar. O árbitro não marca nada até o momento. Espera, ele se livrou do ataque de finalização. Aí sim, o árbitro inicia a contagem do tempo. 1, 2, 3 segundos. E aí concede 2 pontos da raspagem, 4 pontos da montada. Nesse vídeo, o árbitro interpretou que teve real perigo de finalização do atleta de branco e concedeu para ele uma vantagem. Aqui estão alguns exemplos de pontos cumulativos. Todos os exemplos citados pontuam após os 3 primeiros segundos consecutivos de estabilidade. São diversos exemplos de situações de pontos cumulativos. Se você ainda tem dúvidas sobre os pontos cumulativos, consulte cdjj.com.br/regras. Seguimos aqui agora falando de faltas e penalidades. A princípio, vamos falar de faltas disciplinares. Bem-vindo aos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo, vamos abordar as faltas disciplinares. As faltas são infrações disciplinares ou técnicas previstas na regra, que podem ser cometidas pelos atletas antes, durante e depois dos combates. As faltas disciplinares resultam em desclassificação sumária da luta e da competição no momento da infração. Então, pessoal, as faltas disciplinares levam o atleta à desclassificação sumária da competição. Ou seja, o atleta já pode ter feito 3, 4, 5 lutas, ter sido campeão, foi para o pódio, recebeu a medalha dele de ouro e depois, no decorrer do evento, ele dentro do ginásio, enfim, ele cometeu alguma indisciplina, algum ato de indisciplina, uma falta disciplinar. Isso vai levar ele a perder a premiação dele. Ele vai ser chamado para devolver a medalha dele de ouro, ele vai ter seu nome cortado como campeão, ele não vai somar pontos para o seu ranking, ele não vai somar pontos para a sua equipe. Tá? Isso que acarreta uma falta disciplinar. Vamos agora a vários exemplos de faltas disciplinares. A. Quando o atleta proferir palavras de baixo calão ou gestos obscenos em direção ao adversário, à mesa central, aos mesários, ao árbitro ou ao público antes, durante ou após a luta. B. Quando o atleta agredir o adversário, o árbitro ou qualquer outro membro da organização ou do público antes, durante ou após a luta. C. Quando o atleta morder, puxar cabelos, aplicar golpes nos órgãos genitais, nos olhos ou qualquer golpe traumático intencional, tal como soco, cotovelada, joelhada, cabeçada, pontapé e outros. D. Quando o atleta, durante a luta ou ao comemorar a vitória, age de forma ofensiva ou desrespeitosa ao adversário ou ao público, utilizando palavras ou gestos. E. Quando um dos 2 atletas desrespeitam a seriedade da competição ou realizam um ato de simulação de combate. F. Quando o atleta tiver atitudes consideradas incompatíveis ao ambiente de competição, bem como a prática de qualquer delito, mesmo que antes do início ou após o encerramento do combate. Se você ainda tem dúvidas sobre as faltas disciplinares, visite cdjj.com.br/regras. Vamos agora falar da sequência de penalidades.
As faltas em uma luta seguem a seguinte sequência de marcação no placar. Para a primeira falta é marcada uma punição no placar. Para a segunda falta é marcada uma punição e dada uma vantagem ao oponente. Na terceira falta, marca-se uma punição e 2 pontos são dados ao oponente. A quarta penalidade será seguida pela desqualificação. Nas divisões de 4 a 15 anos, para a quarta e quinta faltas, o árbitro marcará uma punição e dará 2 pontos ao adversário para cada penalidade, e apenas na sexta falta ocorrerá a desclassificação. Então, a primeira falta é uma falta que vai para o placar. Na segunda falta, com uma vantagem para o adversário. A terceira punição vai para o placar com 2 pontos para o adversário. A quarta falta grave é uma falta de desclassificação, exceto nas categorias até 15 anos. Nós evitamos estar desclassificando as crianças por acúmulo de faltas graves. Então, na quarta falta grave, nas categorias até 15 anos, também é uma punição com 2 pontos. Na quinta falta grave, também uma punição com 2 pontos. Apenas numa sexta falta grave, para essas categorias até 15 anos, que o atleta será desclassificado. Vamos falar agora de falta de combatividade. Vindo aos tutoriais da IBJJF, nesse vídeo vamos falar sobre a falta de combatividade. Quando os 2 atletas puxam para a guarda ao mesmo tempo, o árbitro fará o gesto de olhar no relógio e iniciará a contagem de 20 segundos. Mesmo que os atletas estejam se movimentando, se ao final desses 20 segundos um dos atletas não tiver ido para cima, não estiver com finalização encaixada ou na iminência de completar movimento passivo de pontuação, a luta será paralisada, os 2 atletas punidos e a luta será reiniciada em pé. O primeiro exemplo de falta de combatividade é o de dupla puxada para a guarda. Quando 2 atletas puxam para a guarda ao mesmo tempo, o árbitro olha para o relógio. Dessa forma, ele está interpretando, mostrando para todo mundo que a interpretação dele é que foi uma dupla puxada para a guarda, e ele começa a marcar um tempo de 20 segundos. Ele dá 20 segundos para que os atletas se definam quem vai ser o passador, quem vai ser o guardeiro. Se nesse tempo de 20 segundos nenhum dos 2 atletas se definirem, ninguém subiu, ninguém se tornou o passador, e ninguém tiver com um golpe de finalização encaixado ou numa busca iminente de uma posição de pontuação, o árbitro interrompe o combate, coloca os 2 atletas em pé e pune cada um dos atletas. Quando os 2 atletas puxam para a guarda ao mesmo tempo, o atleta que subir primeiro antes do final da contagem regressiva de 20 segundos receberá uma vantagem. Nos casos em que o atleta alcançar a posição por cima, indo direto para o controle lateral, não receberá pontos nem vantagens em relação à passagem de guarda. Nesse caso, uma dupla puxada para a guarda, um dos atletas sobe, mas já livre das pernas do seu oponente. Não tivemos aí uma passagem de guarda, já que a gente nem tinha definido quem era o passador, quem era o guardeiro. Os 2 atletas estavam deitados. O atleta de azul se livrou das pernas do seu adversário e subiu. Ele ganha apenas uma vantagem da subida. Durante uma tentativa de finalização, o árbitro não interromperá a contagem de 20 segundos, mas ao final da contagem, a luta não para enquanto a finalização estiver encaixada. Se o atleta subir sem perder a finalização, recebe uma vantagem pela subida. Nessa situação, dupla puxada para a guarda, um dos atletas encaixa uma tentativa ali de finalização, né? Encaixou uma chave de pé reta. Vocês imaginem que já passaram dos 20 segundos, mas o árbitro não pode interromper o combate porque temos um golpe de finalização encaixado. Vocês imaginem que o atleta de azul encaixando ali essa chave de pé reta, ele sobe, o árbitro larga a vantagem da subida e segue o combate, não vai interromper o combate nesse caso, já que já temos definido quem é o passador, quem é o guardeiro. No entanto, se após a contagem regressiva de 20 segundos o atleta largar a finalização antes de subir, ele não receberá uma vantagem pela subida. Nesse caso, o árbitro interromperá o combate e aplicará uma penalidade aos 2 atletas e reinicia o combate na posição de pé. Nesse caso, o árbitro interrompeu o combate, porque o que aconteceu? Dupla puxada para a guarda, o atleta de azul encaixou a chave de pé reta, passaram dos 20 segundos, o árbitro não pode interromper esse combate porque temos um golpe de finalização encaixado. Mas o atleta de azul solta esse ataque de finalização e aí na sequência ele sobe, não importa, a partir do momento que ele largou esse ataque de finalização e já tinha se passado dos 20 segundos da dupla puxada para a guarda, o árbitro tem que interromper o combate, colocar os 2 atletas em pé e vai punir
cada um dos atletas por falta de combatividade. Se o ataque ali, né, a chave de pé reta, teve real perigo de finalização, esse atleta vai ganhar uma vantagem. Caso contrário, só a punição mesmo para ambos os atletas. Se um atleta estiver prestes a concluir uma posição de pontuação, após a contagem regressiva de 20 segundos por uma situação de dupla puxada, o árbitro não interromperá o combate e deve observar se o atleta será capaz de completar a posição. Se o atleta não concluir o movimento de pontuação com sucesso e a luta permanecer na posição da dupla puxada, o árbitro deve interromper o combate e aplicar uma penalidade aos dois atletas antes de reiniciar o combate na posição de pé. Nesse caso, dupla puxada para a guarda, um dos atletas fez uma tentativa ali de pegada pelas costas, né? Quase pegou as costas do seu adversário, colocou um gancho, estava na briga ali. Quando se passaram nos 20 segundos, o árbitro não pode interromper o combate porque um dos atletas está numa posição iminente de pontuação, então o árbitro vai aguardar. Ele não foi bem sucedido, não conseguiu pegar as costas do seu adversário, perdeu a posição, voltaram para a posição inicial. Imediatamente o árbitro interrompe o combate, coloca os atletas em pé, vai dar uma vantagem para o atleta que quase pegou as costas do seu adversário e uma punição para ambos os atletas. Nessa sequência, o atleta de branco puxa para a guarda primeiro. Observe que o árbitro não... Olha pessoal, tem até uma pausa aqui para ficar bem claro para vocês. Luta em pé. Um dos atletas puxou para a guarda primeiro. Está bem claro, né? O atleta de branco já está no solo fazendo guarda. O atleta de azul, bem atrasado, vai se sentar. Olha para o relógio, ou seja, no seu entendimento, um dos atletas puxou primeiro. Se o atleta que puxou para a guarda primeiro consegue subir e permanece por cima, deve receber 2 pontos pela raspagem. Então, o árbitro não olhou para o relógio. Ficou bem claro para ele que não foi uma dupla puxada para a guarda. O atleta de branco puxou para a guarda primeiro, o atleta de azul se sentou. Na sequência, o atleta de branco subiu, estabilizou a posição por cima por 3 segundos, 2 pontos de raspagem, segue a luta. A falta de combatividade se configura quando um atleta claramente não busca evoluir suas posições dentro da luta e também impede que o adversário o faça, ou quando os dois atletas demonstram simultânea falta de combatividade em qualquer situação de luta. O árbitro contará 20 segundos consecutivos, dará a ordem verbal "lute" e fará o gesto referente à falta de combatividade, seguido do gesto referente à punição. Nesse exemplo, o atleta que está na guarda fechada do oponente não tenta passar a guarda e, ao mesmo tempo, impede que o oponente busque a progressão na posição de guarda. Então, está claro que o atleta de azul não quer lutar, né? Postura baixa aqui, em nenhum momento ele tenta abrir a guarda do seu adversário, ele não luta, impede que o seu adversário lute. Após 20 segundos, o árbitro vai dar o comando verbal ali, seguido do gestual. Lute. Quando o atleta por baixo, fazendo guarda, envolve os braços em volta das costas do oponente ou realiza qualquer outro movimento de controle, prendendo o oponente sem buscar uma finalização ou pontuação. Agora é o guardeiro que vai ser punido, né? Ele abraçou ali, né, o braço do seu adversário, botou a mão na faixa, não deixava o seu adversário fazer postura, tentar abrir sua guarda, e ele não tentava uma raspagem, não buscava uma finalização, ou seja, ele não lutava e não deixava o seu adversário lutar. Se passaram 20 segundos, ele ganhou uma falta por falta de combatividade. Na luta em pé, quando um atleta segura e mantém a mão na faixa do oponente, impedindo que o oponente conclua um movimento de queda e sem tentar qualquer tipo de ataque. Então, não é proibido colocar a mão na faixa do seu adversário. Não tem problema nenhum na luta em pé, como o atleta de branco aqui fez, colocar a mão na faixa do seu adversário. Ele foi punido porque ele não atacava, ele não fez nenhuma tentativa de queda, ele só se defendia das tentativas do seu adversário. Ele não lutava e não deixava o seu adversário lutar. Então, se passaram 20 segundos, ele foi punido por falta de combatividade. Quando nenhum dos atletas busca progredir durante a luta, caracterizando a falta de combatividade. Nessa situação, falta de combatividade de ambos os atletas. Um não tenta passar guarda, o outro não tenta raspar, o árbitro para o combate e pune os dois atletas.
Nas situações em que ambos os atletas são penalizados por falta de combatividade, resultando em uma terceira penalidade para cada um deles, o combate recomeçará de pé. Se os atletas já receberam outras penalidades por faltas graves cometidas antes, as penalidades por falta de combatividade seguem a sequência de penalização das faltas marcadas anteriormente. Nesse caso aqui, os dois atletas foram punidos por falta de combatividade, mas era a terceira falta de ambos os atletas. Nesse caso, o árbitro interrompe o combate, coloca os atletas de pé e aí sim dá a punição com 2 pontos para o seu adversário, já que é uma terceira falta, tá? Sempre que for a terceira falta, é uma punição com 2 pontos para o seu adversário. Nessa situação, era a terceira falta de ambos os atletas, então o árbitro interrompe o combate, coloca os atletas em pé, punição com 2 pontos para um, punição com 2 pontos para o outro e reinicia o combate em pé. A falta de combatividade e amarração não acontece quando um atleta está se defendendo dos ataques de um oponente nas posições de montada, controle das costas e imobilizações. A falta de combatividade não será considerada quando o atleta estiver na posição de montada, controlando as costas, desde que sejam respeitadas as características técnicas das posições. No entanto, será considerada falta de combatividade se o atleta, sem respeitar as características técnicas das posições, claramente não buscar progredir. Nesse exemplo, o atleta tem o controle das costas, mas não tem os ganchos no lugar. Se você ainda tem dúvidas sobre falta de combatividade, consulte cbjj.com.br. Vamos falar agora das faltas graves. Bem-vindo aos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo, vamos falar sobre as faltas graves. Faltas são infrações disciplinares ou técnicas cometidas pelos atletas antes, durante ou depois dos combates. Na próxima sequência de vídeos, veremos situações em que um atleta será penalizado por falta grave. Quando um atleta senta ou puxa para a guarda sem haver uma pegada estabelecida, permanecendo na posição sem buscar a progressão. Aqui mais um exemplo para ilustrar esse conceito. Quando o atleta puxa para a guarda sem uma pegada estabelecida, o árbitro interrompe o combate, pede que esse atleta fique de pé e pune esse atleta. Quando na luta de pé, um atleta sai dos limites da área de combate, evitando a luta. O atleta só foge, né? Ele evita o combate. Ele vai ser punido. Quando na luta em pé, um atleta empurra seu oponente para fora da área de combate, sem a clara intenção de tentar finalizar ou pontuar. Não lutamos sumô. Um atleta só quer empurrar o outro para fora da área de combate, ele vai ser punido. Quando um atleta evita o combate no chão, indo para fora da área de combate. Quando na luta de solo, um atleta se levanta para escapar do combate e não retorna à luta no chão. Ele está fugindo do combate no solo, ele tem que progredir na luta. Qual a lógica do combate? Ele buscar a finalização, ele buscar a passagem de guarda? Não. Ele se desfez das pegadas, se afastou, não entra no combate. O árbitro sinaliza que ele entra no combate e pune esse atleta. Quando um atleta quebra a pegada do oponente, que puxa a guarda e não volta ao combate no chão. Quando um atleta intencionalmente remove seu próprio kimono ou faixa, fazendo com que o combate seja interrompido. Quando um atleta agarra a boca da calça ou manga do oponente com os dedos colocados por dentro do kimono, mesmo se estiver fazendo uma raspagem ou qualquer outra posição. Nesse caso, o árbitro retornará ao momento anterior, com a pegada ilegal desfeita e reiniciará o combate. Nesse contexto, uma pegada irregular, né, uma pegada na boca de calça, não é o caso do árbitro interromper o combate. O árbitro vai lá, dá um tapa na pegada irregular do atleta, marca a falta. Nesse caso, ele fez a pegada irregular e conseguiu raspar o seu adversário. Aí não teve jeito, o infrator não pode se beneficiar dessa situação.
Aí sim o árbitro teve que interromper o combate, voltar os atletas na mesma posição, na posição anterior, antes da raspagem, vai ajeitar como os atletas estavam e a mão que estava fazendo a pegada irregular vai voltar sem pegada nenhuma. Não vai deixar esse atleta ajeitar a pegada. E aonde ele fez a pegada irregular, ele vai voltar sem nenhum tipo de pegada. Aí sim, o árbitro reinicia o combate com uma falta grave para o atleta que fez a pegada irregular. Sexto, quando o atleta faz uma pegada ilegal em uma tentativa de finalização, o combate recomeça de pé, com uma penalidade aplicada ao atleta que fez a pegada ilegal. A atleta de branco estava ali encaixando o armlock, atleta de azul se defendendo, o atleta de branco vai lá, faz uma pegada irregular, uma pegada na boca de manga ali do paletó, né? E consegue levar o braço do seu adversário. O árbitro imediatamente interrompe o combate, vai colocar os atletas em pé, vai dar uma falta grave para o atleta de branco pela pegada irregular na boca de manga e reinicia o combate em pé. Quando um atleta faz uma pegada por dentro do paletó ou calça do oponente, ou quando o atleta prende o kimono do adversário pisando, ou quando o atleta passa a mão pela parte interna do kimono do oponente. Quando um atleta se comunica verbalmente ou através de gestos, de maneira que conteste uma decisão do árbitro. O atleta não pode contestar a marcação do árbitro. Muita gente acha que o atleta não pode falar com o árbitro. O árbitro tem bom senso. O que ele está falando com o árbitro? Professor, minha calça rasgou, minha calça está desamarrada, minha calça está caindo, torci meu dedo está preso, minha boca está sangrando, posso pedir atendimento médico? Essas coisas não tem nenhum tipo de problema o atleta falar com o árbitro. Aonde que ele vai ser punido, que ele não pode falar com o árbitro, é contestar a marcação do árbitro. Seja por fala, seja por gesto. Se ele está contestando a marcação do árbitro, ele vai ser punido com uma falta grave. Quando um atleta desobedece uma ordem do árbitro. Nesse exemplo, o árbitro estabelece um cenário para o retorno. Um dos atletas se posiciona de forma diferente a essa determinação do árbitro. Quando um atleta sai da área de tatames após um combate, mas antes do árbitro anunciar o resultado. Quando o atleta foge deliberadamente da área de luta para evitar posição de inferioridade ou consolidação de pontuação do adversário. Exclusivamente nesse caso, o árbitro deve assinalar 2 pontos para o adversário do atleta que fugiu da área de luta, bem como marcar para o infrator uma punição no placar e reiniciar a luta com os atletas de pé. A punição marcada deve seguir a sequência de penalidades. Esse é um outro exemplo para esclarecer esse conceito. Então, nas fugas de posição de inferioridade, fugas de queda e fugas de raspagem, são situações na qual o atleta que é punido, o seu adversário recebe sempre 2 pontos. Quando o atleta de uma posição estabilizada foge deliberadamente da área de luta, o árbitro interromperá a luta, aplicará a punição correspondente e reiniciará a luta na mesma posição em que estava. Muito claro aqui, uma fuga de posição de inferioridade e de uma posição estabilizada. Tá? O atleta de azul, sofrendo um ataque pelas costas do seu adversário, ele caminha até a beirada do tatame e pula lá para fora.
Claramente ele está fugindo de uma posição de inferioridade. O árbitro para o combate, dá uma punição para ele, 2 pontos para o seu adversário e vai reiniciar o combate na mesma posição. Quando um atleta coloca a mão ou o pé no rosto do oponente. Colocar a mão, na parte lateral do rosto, no queixo, não tem problema nenhum. Aqui o atleta sofreu uma falta porque ele colocou a mão na parte frontal do rosto. Isso que não é permitido. Quando um atleta intencionalmente coloca o pé na faixa do adversário. Quando um atleta propositalmente coloca o pé na lapela do oponente sem ter uma pegada estabelecida. Quando o atleta coloca o pé na lapela do oponente atrás do pescoço, com ou sem pegada estabelecida. Quando o atleta se movimenta pela área de competição e não busca pegada. Quando um atleta involuntariamente faz um movimento que coloca seu oponente em uma posição ilegal. O atleta de branco, de forma não intencional, colocou o seu oponente, o atleta de azul, numa posição irregular. Então o árbitro interrompe o combate, volta a perna do atleta de azul numa posição regular e reinicia o combate com uma falta para o atleta de branco. Quando nas categorias com idades entre 4 e 15 anos para todas as faixas e em todas as idades na faixa branca, o atleta pula na guarda de um oponente que está de pé, incluindo qualquer ataque iniciado da guarda, como por exemplo, mas não somente, triângulos e armloques voadores. Se tais movimentos ocorrerem, o árbitro deve interromper imediatamente, reiniciando o combate de pé. Todos os atletas de até 15 anos e todos os faixas brancas, eles não podem pular para puxar para a guarda. Triângulo voador e armlock voador são considerados também pulos para puxar para a guarda. Então, se essas situações acontecerem, o árbitro vai interromper o combate, reiniciar o combate em pé, com uma punição para o atleta que pulou para puxar para a guarda. Nessas mesmas categorias e faixas, caso um atleta esteja defendendo uma tentativa de queda ou raspagem e pular na guarda, a punição deve incluir 2 pontos para o oponente. No caso aqui, o atleta de azul tinha uma pegada na perna ou uma pegada na calça do atleta de branco. Ele, para se defender dessa tentativa de queda, ele pula para puxar para a guarda. O árbitro imediatamente interrompe o combate. Nesse caso, vai dar uma punição para o atleta de branco, porque pulou para puxar para a guarda, mas nesse caso com 2 pontos para o atleta de azul. Quando um atleta, durante a luta ou ao comemorar a vitória, antes de ser proclamado como vencedor, exibe atitudes não compatíveis ao ambiente de luta, mas que não se qualificam como falta disciplinar, conforme descrito no item 6.1. Por exemplo, gestos, exercícios que sugerem superioridade física, danças ou atitudes de ridicularização dentro do contexto desportivo. Na modalidade de jiu-jitsu sem kimono, quando o atleta faz qualquer pegada no seu próprio uniforme ou no uniforme do adversário. Quando o atleta utiliza a própria faixa ou a faixa do adversário como auxílio em estrangulamento, ou em qualquer outra situação de luta quando a mesma estiver desamarrada. Quando o atleta levar mais de 20 segundos para arrumar seu uniforme, será punido de forma consecutiva. 20 segundos para arrumar o paletó e faixa, 20 segundos para a faixa de identificação e 20 segundos para amarrar a calça quando necessário. Se você ainda tem dúvidas sobre as faltas graves, visite cbjj.com.br/regras. Obrigado.